Gelatina engorda? Faz mal? Gelatina zero é mais saudável? Vale a pena? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso porque é bem comum ver a gelatina aí na mesa do brasileiro. Inclusive vejo várias famílias que têm gelatina pelo menos toda semana, algumas vezes aí alguns dias da semana. E também é comum vermos gelatina em hospitais, em lugares de recuperação de pessoas que estão com alguma dificuldade, né? Algum problema de saúde e tudo mais. Será que a gelatina ajuda mesmo na recuperação? Será que precisa da gelatina ali? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Para a gente começar entendendo aqui, eu entrei em um site de uma fabricante para ver os ingredientes, mas você pode procurar o ingrediente aí da maior parte das gelatinas, é bem fácil você encontrar. Pode ir ao mercado ou mesmo olhar na internet, tá bom? Então, só para você ter uma noção. Caso você não saiba, os ingredientes da esquerda para a direita são os que têm mais, tá? Então, os que vêm primeiro são os que têm mais dentro da fórmula. Então, aqui a gente começa com os ingredientes. Açúcar. Já é o que tem mais dentro da fórmula. Então você imagina a quantidade de açúcar que tem aí. Depois vem gelatina, depois polpa de morango em pó, sal, vitamina C, reguladores de acidez, tem vários nomes aí, então dá uma lida também. Edulcorantes artificiais como aspartame, então dá uma pesquisada sobre aspartame, você já vai ter uma ideia. Sacarina sódica, ciclamato de sódio, então pode pesquisar também sobre isso, tá? Que são edulcorantes artificiais aí. Aroma idêntico ao natural de morango, ou seja, não tem nada de morango, tem um aroma idêntico, tem corantes artificiais, tem antiumectantes, e é isso aí. E ainda contém glúten, tá? Enfim, só para a gente acelerar o processo aqui e não ficar perdendo tempo tanto nos ingredientes. Se você ainda for na informação nutricional, ali diz que mais ou menos 100 gramas do produto já pronto para o consumo tem 24 calorias, tá? E dessas de 100 gramas são 5 gramas de carboidratos. Beleza, vamos entender esse ponto aqui. Então, se gelatina engorda? Bom, a questão, se você for olhar só a questão ali de calorias, se você for comer um pouquinho de gelatina, talvez não te engorde, depende do seu estilo de vida, né? Agora, é saudável? Vai te ajudar de uma forma geral? De forma alguma. A gente já consegue ver que tem açúcar, tem um monte de problema aí. O que acontece além de calorias, né? Porque as pessoas normalmente só olham calorias. O açúcar, por exemplo, ele já é bem inflamatório, tá? E aqui estamos falando do açúcar problemático mesmo, desses adicionados, desses refinados e tudo mais. Não estamos falando de um açúcar, por exemplo, de um alimento, um açúcar de uma fruta, não estamos falando disso, né? Da frutose em si, não é disso. Estamos falando do açúcar que é esse açúcar refinado, adicionado, industrializado e tal. Então já sabemos que ele é inflamatório, que ele é um problema para o organismo, ele vai te gerar pico de insulina, né? Então inflama mais ainda o organismo também. Enfim, então o açúcar já é um problema. Aí tem mais um monte de coisa que você não vai saber nem do que se trata e muitos profissionais de saúde, inclusive eu, até nomes específicos, não sei do que se trata, tá? Então você tem que estudar mais a fundo, porque certos nomes são mais comuns para quem é engenheiro de alimento, por exemplo. Então você vai ter que pesquisar o que é esse aqui, esse produtinho. Então você já começa a perceber que está indo muito além da natureza, certo? E qual será o impacto disso no seu organismo? Então é isso para você pensar. A questão é, por que colocar essa gelatina no seu organismo? Eu não vou nem falar a questão de hospital oferecer, de espaços oferecerem isso para as pessoas, né? Por exemplo, hospital, creche, escola, casa, né, de repouso, enfim, um monte de coisa ali que oferece gelatina para as pessoas. Com todo respeito, mas é um horror e isso não deveria acontecer, tá? Dá para fazer uma gelatina mais saudável? A questão da gelatina zero, antes da gente falar da gelatina mais saudável, a questão da gelatina zero, tá? Então eu entrei aqui num site também, pegando ali um pouco, falando da gelatina zero. Vamos ver se os ingredientes são interessantes aqui, ó. Se estiver na ordem correta, tá? Porque aqui eu não estou olhando atrás da embalagem, porque não tem. Então, eu estou aqui na parte que o site colocou, então suspeito que esteja correto, na ordem, tá? Então, começa que tem gelatina, depois já entra em maltodextrina de milho, que é uma grande porcaria também, tá? E que é açúcar, maltodextrina é açúcar, tá bom? É um tipo de açúcar. Depois temos aí sal, temos suco desidratado de abacaxi, reguladores de acidez, né? Eles citam vários, tem aromatizante, edulcorante, também tem vários. Tem aspartame também, tem ciclamato de sódio, sacarina sódica, e acesulfame de potássio, tá? Então tem várias coisas, tem mais que tem
tem mais um monte de coisa ainda, tá? E contém glúten também, e é uma marca diferente, tá? Não é a marca que eu tinha visto aí que não era zero. Esse é zero e também tem tudo isso que é muito similar, certo? Então a gente vê que o zero também, vamos ver se eu encontro aqui, estou tentando encontrar a questão parte aqui, encontrei. Valor energético. A quantidade da porção, ele diz a porção tem que ser de 3 gramas aqui. Então, a cada 3 gramas, você tem 9 calorias, tá? Então, a cada 3 gramas. Enfim, então você faça as contas aí se está similar ao outro ou não, beleza? Bom, o grande ponto aqui é que a gente consegue ver que as gelatinas não são nada saudáveis para a saúde das pessoas, né? Então, por que a gente vai incluir gelatina? Porque se acostumou a colocar gelatina. Esse é o ponto. Se você quer fazer uma gelatina um pouco mais saudável, pelo menos, você pode comprar o pozinho incolor mesmo da gelatina, que não tem gosto, né? Não tem, ele é transparente, não é gostoso. Você não vai comer sendo gostoso. Então, aí você vai pensar como você vai deixar mais gostoso. De repente, você pode utilizar um suco natural. Então você mistura ali, pega um suco que seja um pouco mais doce, que você goste, alguma coisa do tipo, e ainda consuma pouco, tá? Então toma cuidado com isso para você não ficar consumindo muito nesta forma, né? A gelatina ela pode ter a sua utilidade ali e tal, para algumas receitas, algumas coisas. Tem gente que ainda fala da gelatina pensando na questão do colágeno, tem outras vias melhores, tá? Pensando em colágeno, mas enfim, vamos supor que você queira uma gelatina para saborear. Então você pode pensar de uma forma mais saudável. Então compra o pozinho incolor, né, da gelatina pura ali, que é sim de origem animal, tá? Então não tem essa gelatina de origem vegetal. A gelatina ela é de origem animal. E aí você compra essa gelatina e aí você faz com alguma coisa, coloca ali de repente um suco. Se você se interessar por alguma coisa, né, de repente você quer, eu quero um pouco mais doce, sei lá, coloca um pouco de mel, um pouco de melado, não sei, né? E vá treinando também seu paladar para não ficar sempre viciado no doce, tá bom? Aí, se você quer uma opção vegetariana, vegana, você pode utilizar o agar-agar, que ele também vai deixar um aspecto de gelatina daquele jeito. Não é igualzinho, não é o mesmo sabor, tem diferença, tá? Então você pode sim se acostumar com ele, pode deixar sim muito gostoso com o agar-agar, mas não imagine que é a mesmíssima coisa, o mesmíssimo sabor. Não é, tá bom? Então você analisa qual o estilo você deseja. Se você não se importar com isso e quer de origem animal mesmo, a gelatina, compra a gelatina incolor, que só tem ela, que não tem açúcar, que não tem corante, que não tenha nada do tipo, que de fato não é gostosa, você não vai gostar às vezes de comer pura. Então vai lá e faz uma receita, pense em alguma coisa que você consegue deixar ela gostosa. Então você vai sim deixar mais saborosa, né? Não vai ter aquele aspecto artificial. Então a tendência é você conseguir criar algo que tenha um aspecto mais gostoso, que você coloca uma fruta, alguma coisa do tipo, e ainda fica mais saudável. Mas de novo também, não fique ingerindo muito isso, porque se você fica colocando o suco dessa forma e coloca mel e tudo mais, vai ficar assim, não só mais calórico, né? Mas tende a te dar pico glicêmico e tudo mais. Então você vai ter que ver a hora de comer, por que comer e tal. Tem gente até que coloca proteína em pó na gelatina, né? Então você pode também colocar uma proteína em pó, vai ficar um pouco mais proteico e tudo mais, que também ajuda a diminuir um pouco ali o pico glicêmico, enfim. Então você pode brincar com a sua gelatina. Evite essas gelatinas aí compradas, né, artificiais, cheias de coisa, e crie a sua gelatina. Beleza? Então pense nisso. Se você quer emagrecer, então tente fugir dessas questões todas, porque tem vários produtos químicos que dificultam o funcionamento do corpo de uma forma mais saudável. Então o grande lance, eu até já falei em vídeos anteriores aí, que o grande lance do emagrecimento tem a ver com o equilíbrio metabólico, tem a ver com fazer o seu corpo funcionar melhor, e aí naturalmente ele vai querer emagrecer, porque ele vai queimar gordura e tudo mais, você vai estar ganhando músculo, se alimentando melhor, então se equilibrando melhor metabolicamente, né? O que acontece? O seu corpo tem mais facilidade a queimar gordura que está em excesso, tá? Então, evitar essas coisas que fazem mal ao organismo é muito importante, não só pensando em calorias. Vou evitar porque tem mais ou menos caloria. Não, você vai evitar porque tem várias coisas que atrapalham o funcionamento do seu corpo.
tá bom? Então pensa nisso, pensa com carinho sobre a sua saúde aí, sobre quais alimentos você quer colocar, porque faz uma baita diferença também. E não recomendo só ficar olhando caloria, tem muitas outras coisas para a gente olhar também, tá? Então é isso, não vou estender muito esse vídeo não, tá bom? Se você ficou com dúvida, gostaria que eu trouxesse outras pautas aqui também, deixa aí nos comentários abaixo. Lembrando também que nós temos nossos grupos no Facebook e também nossos canais no Telegram e tal. Os grupos no Facebook, eles são relacionados aí com estilo de vida saudável, é um dos grupos, então ali eu trago várias dicas para esse estilo de vida saudável. E também tem um outro grupo focado em emagrecimento saudável. Então veja aí se um deles te interessa. E os nossos canais no Telegram. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E não deixa de me seguir também no Instagram e no TikTok, que ali eu também estou colocando conteúdo. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!